Neste vídeo, nós voltamos a conversar sobre um mecanismo interno do sistema operacional. É um assunto que é bastante importante, diz respeito a gerenciamento de memória do computador. E também é um assunto que não é propriamente dizer simples, ele tem alguns pontos que eu considero às vezes mais difíceis assim de entender, né? Não são tão imediatos. Então, vamos devagar e vamos prestar bastante atenção. Eu vou começar colocando um problema e o que nós vamos fazer no desenrolar dessa conversa depois vai ser tentar resolver esse problema. Isso é típico da construção de um sistema operacional. Se você parar e pensar a respeito de tudo que a gente faz dentro do sistema, é escrever algoritmos acompanhados de estrutura de dados para resolver problemas. Resolver problemas de usuário, resolver problemas de aplicativos. Nosso problema hoje, então, está centrado na memória. Vou começar desenhando ela aqui. Tá aqui a memória do computador. E normalmente a gente usa essa memória como? Se eu tiver num sistema multiprogramado, a gente pode colocar vários aplicativos aqui, não é? Vou imaginar que eu tenho um navegador. Imaginar que eu tenho também... O que mais que a gente podia colocar aqui? Vamos supor um jogo, vai? Por que não? E vamos supor que eu queira colocar mais um aplicativo, mas que eu esbarre neste problema aqui. Eu queria abrir um editor de textos, só que o editor de textos não cabe no espaço que sobrou, tá? Então, nosso programa está aqui, o espaço que ele precisava é maior do que o espaço disponível. Bem antigamente, lá nos primórdios da humanidade, né, nos computadores movidos a carvão ainda, a solução que a gente tinha era cruzar os braços e apenas esperar. Então, no momento em que um desses dois programas aqui saísse, ia sobrar um espaço a mais aí, e a gente colocaria o editor. Bem dos primórdios mesmo, na verdade, nós teríamos que esperar esse jogo sair, né, para abrir aqui uma quantidade de memória suficiente para acomodar o nosso novo programa. Vamos começar a trabalhar soluções para isso aqui. Para a nossa primeira solução, nós vamos concentrar a nossa atenção no programa. Tá? Então, embora o assunto seja sistemas operacionais, vamos falar só do aplicativo inicialmente. Vamos traçar uma linha aqui e vamos pensar juntos o que a gente consegue fazer com esse editor de textos, o que esse programa fornece para nós. Um editor assim comum, né, de um pacote Office, por exemplo, um WPS, um LibreOffice, algo assim. Você pode naturalmente escrever texto, isso a gente já sabia. Além de escrever texto, nós podemos inserir tabelas. Um programa desse suporta que a gente coloque figuras lá dentro. Não só ele tem a edição de texto, mas ele dá ainda uma ajuda para nós em relação à ortografia. O que mais que a gente pode fazer? Tem toda a parte de formatação. Então, além de escrever um texto simples, a gente pode mudar formatação, pode mudar parâmetros a respeito de página, pode mudar fonte, trabalhar com cores, etc. Então, isso aqui dá uma série de itens, né? Tem mais ainda, né? Vamos pensar um pouco. Existe função de mala direta. Estava esquecendo.
Então, se você quiser fazer um convite e imprimir envelopes aí para 100 destinatários, dentro de um editor você consegue organizar tudo isso, você conecta ele numa base de dados, né, com os endereços, os nomes das pessoas e pronto, está resolvido. E deixa eu ver, bom, deve ter mais algumas funções ainda. Sim, macros. Dentro dos pacotes hoje em dia a gente tem a habilidade de fazer programação usando uma linguagenzinha embutida. Isso permite, por exemplo, você colocar um vírus dentro de uma apresentação PowerPoint, colocar um código assim não muito ortodoxo dentro de um documento, um ponto .doc, né? Então está aqui uma série de funções, cada um desses tópicos aqui já corresponderia a um trecho de código mais ou menos complicado de implementar, né? Não é pouca coisa isso tudo. Imagine agora que o usuário do computador ativou um editor de textos e o que esse usuário queria fazer quando ele abriu o editor de textos? Poxa vida, que surpresa! Ele queria escrever um texto. Tá bem? Foi para isso que ele abriu o editor. Só que nesse texto não ia ter tabela, nem figura. Ele não está preocupado com ortografia, também nem um pouco com a formatação, está fazendo uma lista de compras. Então isso aqui não é uma mala direta e definitivamente ele não vai fazer programação. Então a gente acabou de contratar um canhão para tentar matar um mosquito. Se a gente volta os olhos para cá, eu disse que o nosso foco estava no software, a gente vai pensar no seguinte: eu tenho um trechinho de código para mim que é importante, e eu tenho 1 tonelada aqui, que nessa situação em particular não tem uso nenhum. E trazer tudo isso para a memória está onerando o computador, tornando ele mais pesado. Não está resolvendo a tarefa do usuário, né? Nesse nosso caso aqui foi impossível carregar esse editor. A gente acaba olhando para a máquina e dizendo, poxa vida, esse computador aqui é ruim, esse computador tem pouco recurso. E se a gente for pensar, de uma certa forma não foi culpa do computador que isso aconteceu. Afinal, eu só queria escrever um texto, né? A gente poderia pensar em resolver isso usando um editor de textos mais simples, mas existe um outro caminho de solução que é mais flexível e mais interessante. Eu vou desenhar novamente a memória. E vamos imaginar outra vez que nós temos um pequeno espaço apenas livre e que o resto aqui já está ocupado por outros programas, pelo próprio sistema operacional, por buffers de dados, etc, etc. Então sobrou uma pequena parcela livre. E nós temos aqui um grande programa. Eu vou supor que tudo isso aqui é o nosso editor de texto, com essa lista de funções, ou seja, essa caixa preta que eu estou desenhando aqui, em volta da nossa lista, representa o editor de texto, tá bom? Assim, isso que nós estamos vendo aqui é o editor.exe, por exemplo, um programa executável em plataforma Windows, é essa caixa. Tá certo? A caixa não cabe nessa região de memória. Ocorre o seguinte, mais uma reflexão para nós fazermos juntos. Mesmo que eu carregasse o programa inteiro na memória, o editor.exe inteiro, mesmo que eu fizesse isso, nós já sabemos que a execução de um programa acontece instrução por instrução. Então, se a gente carregar aqui algo que tem alguns megabytes de tamanho, recorde que a execução consiste em ter o registrador IP apontando para uma instrução e executando essa única instrução em um determinado momento. E o IP vai avançando instrução por instrução. A gente vai adotar então a seguinte ideia.
Vou pegar esse programa aqui, e isso que eu estou sugerindo é uma tarefa que vai ser o programador que vai fazer. Então, eu, programador, no momento em que estava criando esse executável, trabalhei da seguinte maneira. Vamos escrever aqui na parte de trás. Então, eu faço um módulo para a função main desse programa. Por exemplo, estou trabalhando em C++. Eu faço um outro módulo para a função tabela, table. Então, toda vez que eu precisar de tabela, eu vou usar funções de um módulo separado, tá? Vamos colocar um nome separado aqui, table.cpp. Toda vez que eu precisar de figuras, eu vou recorrer a um módulo separado. Eu quero dizer assim, quando a gente escreve esse programa, a gente divide ele em partes, divide o código em partes e compila essas partes separadamente. É verdade que o linker vai juntar essas partes todas, a gente já falou a respeito disso, e criar um executável único. Mas agora vem o truque. O truque consiste no seguinte, deixa eu tirar o nomezinho do programa aqui, e você já vai entender. Pronto, aqui está a memória. E lembra que esse nosso arquivo executável, isso aqui é um programa completo gravado em disco. E agora, quando eu peço para carregar o programa, vai acontecer o seguinte. A gente carrega apenas o módulo principal e coloca ele aqui na memória, tá certo? E esses outros módulos todos aqui, então agora a gente tem uma diferença no processo de linker. Esses módulos vão ficar no disco. Vamos desenhar o disco aqui pra gente. HD, SSD. A proposta nova é deixar todos esses módulos separados no disco. O processo de linkagem vai ocorrer de uma maneira diferente. Ao invés da gente fazer a linkagem dos arquivos objetos de forma a criar um único programa executável, o que eu estou propondo agora é que a gente deixe os arquivos objeto separados no disco. Né? E etc, etc. Não vou cortar as outras figurinhas, mas está aqui, tudo separado. E nesse novo modelo, a gente vai puxar esses módulos aqui conforme seja necessário. Então, se eu precisar, vamos abrir um pouquinho mais de espaço aqui. Pronto, vamos dizer que esteja assim a memória. Estou escrevendo o texto e, de repente, eu preciso trabalhar com tabelas. Isso vai ser uma chamada de função. Lembra? A gente resolveu preparar o programa dessa maneira. E essa chamada de função vai levar a carregar do disco o pedacinho de código que trata de tabelas. Eu venho e coloco ele aqui, formato a tabela, crio a tabela, faço o que eu desejar. Não está usando a tabela mais? Não. Bom, então esse espaço aqui está liberado de novo. Agora eu preciso fazer uma figura, tá bom? Você chama o módulo de figuras, carrega ele do disco e coloca no mesmo espacinho aqui, etc, etc. Então, repare como a gente otimizou o uso da memória. Ao invés de eu carregar todo o programa de uma vez só, eu carrego só aquilo que eu preciso. A gente vai ter um módulo principal carregado sempre, digamos assim. Esse módulo pode ter as funções básicas do programa e o menu principal dele. E cada vez que a gente ativar uma função separada, essa função é trazida para a memória e ativada naquele momento. Você já deve ter percebido que essa nova forma de trabalhar ficou muito melhor do que antes, né? Vamos comparar com aquela ideia anterior de carregar o programa inteiro. Então ficou muito melhor. Essa solução poderia ser aplicada a todos os programas que estão lá na memória, de maneira que a gente só traga os pedaços que nos interessam num determinado instante. Afinal, né, eu vou repetir uma coisa, a gente executa um programa uma instrução por vez. O registrador IP atravessa o programa instrução por instrução.
Então, isso permitiria a gente dividir um programa em pedaços. Enquanto o IP, imaginar aqui, enquanto o IP não sai do primeiro pedaço, esse segundo pedaço deste programa não precisa estar carregado na memória, não é? Então, foi isso que a gente fez. A gente economiza a memória da máquina e permite aumentar a multiprogramação. O que significa aumentar a multiprogramação? Que eu tenho mais programas carregados na RAM em um determinado momento. Então, sem ter que desembolsar dinheiro para comprar um computador com mais hardware, eu consegui uma máquina que funciona melhor, graças a esse esquema aqui. Essa forma de trabalhar é conhecida como o nome da solução, overlay, ou, não sei, um programa organizado com overlays, ou programação usando overlay. Isso aqui vai precisar de suporte de um compilador, porque o que a gente está conversando aqui, bom, pode ter suporte do sistema também, mas inicialmente isso aqui foi feito apenas com compilador. O sistema operacional DOS da Microsoft, a coisa de uns 30 anos atrás, já resolvia isso para gente. Vamos só rever uma coisa aqui e explicar o porquê desse nome. Vou desenhar mais uma vez a memória RAM para gente. Vou deixar um pedacinho aqui livre, onde nós vamos carregar um programa. O nosso programa está aqui, prog.exe. Está gravado no disco ou numa unidade SSD, como você preferir. Vamos fazer o programa aqui em azul. Perdão, o programa já está dividido em módulos, né? Tá bom, tá assim. Então tem o programa.exe, tabela. Aí a gente costumava usar a extensão OVL. Figura.ovl, etc. Tá. E aí, esses pedacinhos de código aqui podem ser trazidos separadamente para a memória. Vamos explicar o nome overlay. A gente poderia carregar a função principal do programa aqui. E quando fosse necessário, ou seja, quando o usuário ativasse o módulo tabela, ou quando o usuário ativasse o módulo figura, nós traríamos para a RAM. Perfeito até aí. O detalhe é o seguinte, vamos usar os nossos papeizinhos de novo. Digamos que eu carregasse o módulo tabela aqui na memória, tá bom? Peguei do disco, carreguei na memória RAM, porque eu estou usando as funções de tabela desse meu programa aqui. E digamos que em seguida eu quisesse carregar esse módulo figura. Eu já desenhei uma tabela, quer dizer, já criei uma tabela, escrevi algumas coisas dentro dela, e agora eu desejo fazer uma figura lá dentro do meu documento. Nós podemos pegar o módulo figura que está no disco e jogar por cima do módulo tabela. Eu não preciso limpar a memória, zerar a memória para depois escrever as informações do disco aqui em cima. Não, você pode simplesmente trazer do disco e escrever por cima, certo? É assim que a memória RAM funciona. Daí a gente tem essa expressão, então, overlay, uma tradução livre aí do inglês, a gente pensaria em algo como sobreposição, porque na mesma região de memória você pode sobrepor informações, né? Sobrepor esses trechos, esses pedaços aqui, e utilizar cada um conforme for necessário. A ideia geral é muito bacana, nós ganhamos várias coisas com isso aqui. Você consegue pensar um pouquinho quais são todas as vantagens que a gente obteve? Primeiro, eu já falei, você melhora a multiprogramação, você pode rodar mais coisas nessa memória aqui. Segunda coisa, a hora que você carrega o programa para a memória, isso vai ser muito mais veloz. A gente já sabe que não vai carregar o programa inteiro, mas só uma parte inicial dele. E
E na sequência, embora a gente pague é verdade que a gente vai pagar um pequeno preço para carregar os outros módulos depois, mas isso compensa em função da utilidade da máquina. Então, daria até para arriscar dizer que um terceiro ponto interessante aqui foi econômico. Usando um computador de porte menor, uma máquina com uma configuração mais modesta, eu consigo rodar um aplicativo que pode ser bastante grande. Essa ideia aqui, mais tarde, apareceu num novo formato, digamos assim, ou então podemos dizer que teve uma derivação dessa ideia. Enfim, é algo parecido, que é conhecido como DLL, né? Lá no mundo Windows. Isso aqui é a sigla de, vamos colocar aqui, Dynamic Link Library, né? Biblioteca de linkagem dinâmica. Ou então, como se diz lá no mundo Linux e Unix, a gente usa uma outra sigla que é Shared Object. Mas, no fundo, aqui é o mesmo conceito. O que é uma DLL, né? Uma biblioteca de linkagem dinâmica. É esse conceito aqui, você tem pedaços de código. Vamos dizer assim que cada pedaço tem uma função diferente. Pode ser um pouquinho mais complicado do que isso. Cada pedaço pode ter várias funções, cada pedaço pode ter suas próprias variáveis, etc. Mas o que interessa é que eu posso trazer um desses pedaços para a memória, né? Fazer uma chamada de função, a partir daqui da função main, fazer uma chamada, e a gente vai ter que ajustar os endereços, certo? Pensa um pouquinho na linkagem, se for o caso, faça uma revisão desse conteúdo, você vai ver que a gente tem que resolver endereço para resolver esse problema. Então daí o nome Dynamic Link Library, mas nesse caso aqui da DLL a gente já tem um suporte do sistema operacional para fazer isso. Lá na época do DOS com os overlays, não. A gente dependia só do compilador para criar esse recurso todo. Mas depois com o sistema a gente passa a ter essa função disponível já. Então, novamente, o programador, quando escrever o código, o programador tem que pensar nisso, em dividir o código em módulos separados, compilar esses módulos separadamente, tá bom? E daí usar umas chamadas. No caso da DLL, por exemplo, tem uma chamada um pouquinho mais especial, você tem que carregar a DLL para a memória, depois ativar as funções dentro dela, tem um pouquinho de burocracia envolvida, mas nada tão complicado assim, né, que não compense usar essa funcionalidade aí. Nós vamos agora por uma outra solução desse problema, que repete a ideia inicial, que consiste em dividir um programa em pedaços. Só que a nova solução que nós vamos ver é bem mais ousada, digamos assim, e vai envolver bastante coisa da máquina. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Vamos começar assim, eu tenho uma CPU aqui, executando os nossos programas. Dentro dessa CPU tem o nosso registrador IP, já comentado em momentos anteriores. Aqui na máquina eu tenho uma unidade de armazenamento, em algum canto lá. Tá aqui. E dentro dessa unidade de armazenamento eu tenho um programa. Programa executável. Até aqui tá legal. E o último ingrediente da nossa história, eu tenho aqui uma memória RAM. Mas essa memória RAM aqui tá toda assim desorganizada, digamos. Desorganizada por quê? Porque os programas entram e saem da memória o tempo todo. Você já sabe disso. Uma hora a gente ativa um aplicativo, depois desliga ele. Uma hora um programa lá antivírus
é chamado pelo sistema para verificar alguma coisa, depois libera a memória. Daqui a pouco eu tenho algum trecho de código lá que cuida de internet, de Bluetooth, depois eu desligo esse recurso, etc, etc. E a nossa memória ficou assim, toda zebrada, digamos. Tem áreas ocupadas e tem áreas que estão livres. Eu disse que a nova ideia é um pouco ousada, né? Então vamos a ela. Para poder identificar o que vai acontecer, eu vou supor aqui que eu tenho esse programa com umas letras escritas. O programa, agora atenção, o programa não é assim guardado em disco, em pedacinhos, como a gente tinha feito antes, não. Dentro do disco você tem o programa inteirinho, você compilou ele sem usar DLL, sem usar overlay, nada disso. Então pode ser o nosso velho e bom editor de texto que tem lá seus 50 megabytes de código, né? Vamos supor uma coisa grande assim. Mas para nós podermos entender, eu vou colocar umas letras aqui, olha. A, B, C, D, E, tá bom? E juntos a gente vai pensar em pedaços do programa, tá? Mas a gente já sabe que o programa lá no disco não está em pedaços. Mas você reparou que eu fiz uma memória toda quebrada, né? E por que eu fiz essa memória quebrada? Pelo seguinte, na hora de carregar esse programa na memória, a gente vai fazer assim. Aquele pedaço A eu vou colocar aqui, o pedaço B vou colocar aqui embaixo, e lá em cima eu coloco o C. E o D e E, já que não coube na memória, deixa eles lá. E toca executar esse programa, né? Aí você deve estar pensando, poxa vida, mas vira uma confusão, eu tenho pedaço de programa para todo lado. Coitadinha da CPU nessa hora para poder se encontrar, né? Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar agora? Pois então, para essa CPU poder encontrar esses pedaços na memória, ela vai precisar de um mapa. E é isso que a gente vai fornecer para ela. Eu vou colocar entre aspas aqui, por enquanto só para manter essa noção de um mapa. Daqui a pouco a gente troca isso. E esse mapa então vai dizer para nós onde está cada pedaço do programa. Lembra que o programa é o programa inteiro, né? Mas para nossa conversa eu estou dividindo ele em pedaços. Tá? E como é que a gente faz um mapa num programa de computador? Eu te dou 10 segundos para tentar resolver isso. Pausa o vídeo. Pausou o vídeo? Muito bem. Como que a gente faz um mapa em um programa de computador? Resposta: ponteiros, tá bom? A gente coloca aqui uma série de ponteiros que vão dizer para nós aonde foi parar cada pedacinho do programa. Se a CPU dispuser de um mapa, não faz mal esse programa estar quebrado em pedaços que estão espalhados pela memória toda. A CPU consulta o mapa, descobre onde está o pedaço que ela precisa e graças a isso ela vai encontrar todas as instruções, todas as variáveis que ela precisa para executar esse programa e ficar feliz. Esse mapa pode incluir ainda, é claro, ponteiros avisando, olha, tem pedaços do nosso programa que não estão na memória, pelo menos ainda, tá certo? Isso significa que nós estamos numa situação aqui que é muito parecida com a ideia de overlay, tá? A base disso que nós estamos vendo, então, consiste em você dividir o programa nesses tais pedaços aí e a gente vai ter a memória organizada em pedaços também, tá bom? Vamos combinar isso agora. A partir desse momento, nós vamos enxergar tudo dividido nesses pedaços assim. Esse esquema aqui basicamente é chamado de paginação, né? Vou refazer o desenho e vamos continuar a nossa conversa. Vamos fazer rapidinho. Sempre a nossa CPU aqui. Desse lado vamos fazer a memória RAM.
A gente vai ter o armazenamento de massa, como a gente costuma dizer aqui, seja um disco rígido, seja um SSD. Meu desenho está fora de escala, mas você sabe que esse armazenamento em disco é muito grande comparado com a memória. Um exemplo, eu posso ter talvez 512 gigabytes aqui, e a memória eu talvez tenha apenas 4 gigabytes. O que mais que a gente pode pôr no nosso desenho? A gente pode pôr um registradorzinho IP aqui também, só para nós nos situarmos. E vamos colocar um título. Isso aqui é um esquema geral, né, dessa técnica chamada de paginação. Paginação. Voilà. E agora é importante saber o seguinte. A memória RAM é indexada byte a byte. Né? A gente tem o endereço 0, o endereço 1, o endereço 2, o endereço 3, etc, etc. Só que nós vamos enxergar essa memória como se ela tivesse dividida em pedaços de tamanho fixo, tá bom? Eu posso dar já um tamanho para esse pedaço. Um tamanho comum seria 4 KB de memória RAM. Então, vamos colocar aqui. 4 KB. 4 KB. E assim por diante. É uma divisão lógica. Né? O que quer dizer que é uma divisão lógica? Se você olhar a memória, ela não tem essas separações pontilhadas aqui. Ela é contínua. Mas nós vamos usar a memória como se fosse um estacionamento com umas linhas pintadas lá no chão. Tá? Você só pode usar blocos de 4 em 4. E o tamanho pode ser outro, 2 KB, 8 KB, mas 4 KB, né, é um tamanho típico. E os programas que estão aqui no disco, vou continuar fazendo um pouquinho fora de escala, mas eu tenho certeza que você não vai ficar muito chateado por isso, né? Os programas aqui no disco também vão ser encarados, quando a gente olhar para um programa, quando o sistema operacional olhar para um programa, ele vai pensar assim, poxa, se eu for puxar isso do disco, eu sempre vou puxar blocos de tamanho 4 KB, tá bom? 4 KB. O que está faltando aqui? Está faltando o mapa, lembra? Porque a ideia é que a gente possa pegar qualquer bloco, qualquer pedaço do programa e colocar em qualquer pedaço da memória. Então, aqui no meio, a gente tem que ter aquele nosso mapinha. Na verdade, é uma sequência de ponteiros. Não era isso? Então, vários ponteiros aqui. E usando esses ponteiros, a gente conta aonde as coisas foram parar na memória. Finalmente, vamos atribuir os nomes mais corretos para as coisas aqui. Eu estou falando pedaço de programa e pedaço de memória. Não é a nomenclatura que nós usamos, tá? Então, atenção e fixe o que eu vou dizer agora. Esses pedaços aqui são chamados de páginas, tá bem? Então, a partir de agora, os nossos programas são divididos em páginas. E a memória é dividida em molduras. Essa é uma nomenclatura fácil de lembrar se você pensar assim. Se você tiver uma moldura na parede, você pode grudar uma foto, você pode grudar uma página nessa moldura, né? A gente não faz o contrário. Eu coloco coisas dentro de uma moldura. Eu não coloco uma moldura dentro de uma página, não. É página na moldura, tá bom? Guarda isso que você sempre vai lembrar da nomenclatura. Então, o programa é dividido em páginas, a memória é dividida em molduras. Nós temos aqui um mapa da memória, que agora é fácil da gente dizer o nome dele. Isso aqui é chamado de tabela de páginas. E a partir dessa organização,
vai acontecer o seguinte: qualquer página pode ser gravada em qualquer moldura da memória. E quando a CPU precisa encontrar uma informação, ela pesquisa na tabela de páginas. Na tabela de páginas, a gente sempre vai ter a informação de que está tudo organizado certinho. Vamos ver isso. Olha só, vou voltar no nosso desenho anterior. Tá aqui, lembra, né? Então nós tínhamos aquele programa dividido em pedaços, agora eu já posso falar o nome certo para gente. Nas páginas A, B, C, D, E, agora você já sabe também que cada página tem 4 KB, né? Legal. E aqui eu tenho essa sequência de ponteiros. Quando a CPU olha para o nosso mapa, aqui está tudo certinho, página A, página B, página C, tá certo? Então não tem dificuldade de achar a informação. Os endereços do programa, que são endereços em sequência, instrução no endereço 0, instrução no endereço 1, instrução no endereço 2, instrução no endereço 3, né? A sequência do programa está certinha aqui organizada. Mas a gente pode ter daí ponteiros levando para locais diferentes na memória. Graças a isso, então, a CPU consegue enxergar o programa de uma maneira organizada, de uma maneira bem inteligível. E graças a isso, a gente pode usar a memória como nós desejarmos. Eu costumo dizer que a memória começa a partir desse instante, a partir da gente ter chegado nesse ponto aqui. Você pode entender a memória como se fosse um liquidificador cheio de confete dentro. Que na verdade a memória é bastante grande. Vamos voltar para o nosso outro desenho aqui. Pronto. Se a gente pegar 4 GB e dividir em pedacinhos de tamanho 4K, são pedacinhos bastante pequenos, né? O nosso desenho aqui não está em escala, mas entenda, as molduras são pequenininhas, as páginas também são pequenininhas. E essas coisas podem entrar e sair da memória o tempo todo. Cada vez que isso acontece, a gente tem que atualizar o valor desses ponteiros aqui, tá certo? Graças a isso, então, a CPU consegue achar tudo o que ela precisa, e graças a esse mecanismo, se a gente voltar lá no começo da nossa conversa, olha, vou trazer isso aqui do começo do vídeo. Você lembra disso? A gente tinha um editor de textos bem grande que não cabia na memória. Primeiro a gente resolveu isso tirando, né? Lembra, o programa jogo tinha que sair para o editor entrar. Nossa segunda solução, a gente usou overlays. E a nossa terceira solução, mais high-tech aqui, consiste em dividir o programa de uma maneira virtual, eu diria, né? A gente enxerga o programa dividido em páginas, enxerga o programa dividido em molduras, tá? Se for o caso, você pode fazer uma pausa no vídeo aqui, parar um pouquinho, tomar uma água e talvez rever um pouco o assunto antes da gente continuar. Fez a pausa aí? Vamos continuar. Tem mais coisa em frente, hein? Vamos tirar esse desenho e vamos para um novo. Eu vou refazer esse diagrama para incluir mais novidades aqui. Então acompanhe. Novamente, de um lado a CPU, sempre colocando o registradorzinho IP aqui só para lembrar dele. De outro lado, vou colocar a nossa memória RAM. Pronto, tá a memória RAM aqui. E tá bom, aqui embaixo em algum lugar a gente tem o disco rígido, né? Ou o SSD. Perfeito. Você já entendeu pelo nosso esquema anterior que estava demonstrando a paginação que presta bem atenção nisso. Tá? Esse aqui é um ponto muito importante. A partir de agora, a CPU não conversa direto com a memória RAM. A partir de agora, a CPU tem que passar por uma etapa intermediária para daí localizar a informação que ela precisa.
Se o registrador IP tiver que apontar para uma instrução, a CPU vai ter que passar por um ponteiro para achar em que moldura essa instrução está. Se a CPU precisar acessar uma variável, mesma coisa, vai ter um outro registrador, aponta para a variável, através de um ponteiro, aí a gente chega numa moldura. Veja, voltar mais um desenho para trás. É a nossa ideia de que o programa foi espalhado pela memória e que eu preciso de um mapa para achar esses pedaços. Esse mapa é uma série de ponteiros. Em vez de mapa, a gente chama de tabela de páginas. Então deve estar claro que a CPU não fala direto com a memória RAM. Pois muito bem. Então nesse novo desenho aqui eu vou acrescentar um novo componente. A gente coloca uma nova caixinha aqui. E a partir desse instante, a CPU conversa com esse componente e é esse componente que conversa com a memória RAM. Tá? A conversa é indireta. Qual seria a função desse novo componente? Ele vai cuidar da tabela de páginas, né? Que é a nossa informação intermediária. Então, eu vou desenhar uma tabelinha de páginas para nós aqui em algum lugar. Fica aqui a tabela de páginas. E esse novo componente, então, faz as consultas a essa tabela. Agora a gente vai dar um nome para ele. É uma sigla que nós não costumamos traduzir, MMU, e que é a sigla para Memory Management Unit, unidade de gerência de memória. Agora eu tenho duas coisas importantes para destacar aqui. Primeira coisa importante, esse componente MMU faz a interface entre a CPU e a RAM da seguinte forma, a gente já entendeu, mas vamos frisar isso. Toda vez que a CPU pede uma informação, ela pede para a MMU, não pede mais para a memória RAM. A MMU consulta a tabela de páginas e a partir daí encontra a informação, certo? Esse é o primeiro ponto, então. Segundo ponto, a MMU pode de uma certa forma mentir para a CPU, não é verdade? A CPU faz solicitações acreditando que o programa está organizado direitinho. Vamos voltar no desenho anterior. Isso aqui é o que a CPU enxerga. Tá? Atenção nesse conceito aqui, porque ele é importante. Vamos cobrir isso aqui. Isso aqui é o que a CPU enxerga. Ela acredita que o programa está bem organizadinho, endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, etc, etc, etc. Ok? E ela faz pedidos para a memória, ou pelo menos ela pensa que está fazendo pedidos para a memória, para obter as instruções e os dados que estão no endereço 0, 1, 2, 3, etc, etc. Na verdade, vocês sabem disso e eu também, né? Nós estamos enganando a CPU. Ela pode até olhar para esse desenho e pensar, estou conversando com a memória. Nós sabemos que não é verdade. Esse MMU aqui, um circuito, está trabalhando meio como um impostor, mas por uma boa causa, né? Por motivos que nós já entendemos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante que eu tenho que destacar agora. Eu vou falar de um exemplo, mas que é generalizável a outros sistemas operacionais. Vou conversar aqui no canto da folha, rapidamente, sobre o Windows 32 bits.
Para quem já leu assim um pouquinho mais sobre sistema operacional e funcionamento do computador, quem já deu uma olhada em livros, quem tem o costume de passear por conteúdos eletrônicos por aí, talvez já tenha ouvido falar do que eu vou dizer agora. Lá no Windows 32, ou outros sistemas de 32 bits, então a gente está falando de uma memória de tamanho 2 elevado a 32, que são 4 GB. Nesse sistema aqui, toda vez que você abre um programa, esse programa imediatamente ganha 2 gigabytes de memória. Então imagina assim, eu abri um bloco de notas, Notepad. Ótimo, você ganhou 2 gigabytes, é o espaço que o Notepad tem para trabalhar. Aí eu resolvo fazer um desenho, eu abro um Paintbrush, mais 2 gigabytes para trabalhar. Aí eu resolvo abrir um navegador web qualquer. O navegador vai ganhar 2 gigabytes para trabalhar. Lá pelas tantas eu tenho uma planilha aberta também, por que não? Essa planilha vai receber 2 gigabytes para trabalhar. Acionei um antivírus no meio disso tudo. Também vai receber 2 gigabytes. Bom, aqui a gente já tem 2, 4, 6, 8, 10. Você pode pensar, poxa, eu preciso de um computador com 10 gigabytes de memória RAM, não é? Seria a conta assim, 10 gigabytes de memória RAM. Mas não, isso não é necessário. A gente pode abrir esses programas aqui. O Win32, eu estou falando de um sistema que já tem uma certa idade. Eu estou voltando pelo menos 10 anos no tempo, né? Hoje a gente costuma usar o Windows 64 bits e ele expande esses valores aqui. Mas um sistema de 32 bits, né, o Windows, então Linux 32, o Apple, enfim, a gente poderia ter uma situação semelhante a essa. Digamos assim, na minha máquina eu tenho instalado apenas 4 gigabytes de RAM, que convenhamos, até hoje é um número muito típico, né? Muito comum você encontrar desktop, laptop com 4 gigabytes. Em qualquer laptop, hoje você pode abrir um bloco de notas, um Paintbrush, um navegador, uma planilha e um antivírus, ele vai abrir sem problema nenhum. Mas pelo que eu estou falando para você, o sistema operacional vai fornecer 10 gigabytes, mas eu só tenho 4. Como que isso funciona? Isso funciona graças a MMU. Lembra, vamos voltar mais uma vez nessa figurinha aqui. Aqui tem uma coisa muito importante nessa figura. Este programinha, o p.exe, foi carregado de uma maneira espalhada na memória. Você lembra disso? A gente pegou as páginas e, né, como se fosse confete, jogou lá na memória. O confete aqui, pá, joguei, ficou tudo confuso, tudo espalhado lá na memória. Pronto. Mas tem uma coisa nesse desenho aqui que é proposital. Eu falei, se você retroceder o vídeo, você vai ver. Parte do programa não foi carregada na RAM. É uma ideia semelhante aos overlays. Eu não preciso carregar o programa inteiro. Eu carrego só aquilo que é necessário. Certo? A gente pode deixar no disco até o momento em que precisar chamar uma função. Aí, né, por exemplo, aqui o pedaço E ficou no disco. O dia que eu precisar, eu pego esse pedacinho E aqui e levo para a memória. Né? Posso tirar um pedaço antigo e colocar esse pedaço E no lugar. Pronto. Então, quando o sistema operacional está dizendo para cada um desses programas aqui, olha, eu forneço para você 2 gigabytes, essa conta aqui de 2 gigabytes que ele está fornecendo são 2 gigabytes contados aqui no mapa. Olha, no meu mapa eu forneço para você um total de até 2 gigabytes de RAM. Aí vai depender de quanta memória eu tenho lá no momento. Eu trago alguns pedaços do programa para rodar. Eu nunca preciso do programa inteiro na memória. Vamos frisar essa frase. A gente não precisa do programa inteiro na memória. Então eu posso
reservar para ele 2 GB no mapa. Então, eu já estou dizendo, olha, programa, se você precisar de 3 GB, não cabe, né? Eu tenho um mapinha aqui que eu consigo até 2 GB para você, tá bom? E a gente pode fazer essa promessa para todos os programas. Porque depois, aqui na nossa memória, a memória é dividida em pedaços. Qual que é o nome desses pedaços? Molduras. Então, eu posso colocar um pedacinho do Notepad numa moldura, quer dizer, uma página do Notepad numa moldura, uma página do Paint em outra moldura, uma página do antivírus numa outra moldura, e com uma página de cada um a gente consegue se virar. Tá? Então, a mensagem importante aqui é a seguinte, vamos repetir uma ideia. A CPU não fala com a memória. A CPU conversa com a MMU e a MMU tem um mapa da memória. Graças a isso aqui, a CPU não sabe que os programas estão divididos em pedaços. E graças a isso aqui, a CPU também acredita que ela tem carregado na memória um Notepad de 2 GB, um Paintbrush de 2 GB, uma web de 2 GB, uma planilha de 2 GB e um antivírus de 2 GB também, porque tudo isso está lá no mapa. Tá? Se o danado do bloco de notas resolver utilizar realmente 2 GB, né, supondo que fosse um código imenso, a gente iria trocando páginas aqui de lugar à medida que fosse necessário. Lembra do overlay. A gente traz para a memória aquilo que precisa, tá certo? Então, a gente iria brincar de dominó, digamos assim, na memória. Esse é um último elemento, talvez não o último, mas bom, mais um elemento importante que eu quero destacar e que vai nos levar a um outro desenho. Vamos fazer de novo e vamos pensando juntos, né? Eu tenho a CPU. Do outro lado, a gente tem uma memória RAM que pode ser relativamente pequenininha, tá? E aqui no meio eu tenho uma mentira, né? Agora eu não vou desenhar o disco rígido, tá? Aqui no meio tem uma mentira, uma espécie de um fantasma, uma coisa assim. A CPU olha para isso aqui e a CPU acredita que tem um rio de memória disponível. 2 GB para cada aplicativo, né? Na nossa conta, o total aqui dava 10 GB disponíveis. É uma mentira que a gente conta usando a tabela de páginas. Na realidade, né, o que nós temos aqui? Vou fazer assim. Na verdade, aqui no meio, nós temos a MMU, a CPU conversando com a MMU e a MMU falando com a memória RAM. E aqui a nossa tabela de páginas. O que é uma tabela de páginas? Vamos repetir de novo. São ponteiros. Então, cada endereço de memória, na verdade, vai apontar lá para uma moldura diferente da memória RAM. Então, graças a isso, a memória RAM pode ser completamente bagunçada. Na cabeça da CPU, já que a CPU fala com a MMU, né, a CPU não fala com a memória RAM. Quando a CPU conversa com a MMU, ela vai acreditar nisso aqui. Nossa, eu tenho uma memória gigantesca. Nessa memória gigantesca, eu tenho bloco de notas, eu tenho uma planilha Excel, carreguei um jogo, carreguei um navegador internet, carreguei um antivírus, carreguei o mundo e mais um pouco. E essas coisas todas estão organizadas assim, bonitinho. Endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4. E dentro da cabecinha da CPU, é assim que funciona a máquina.
né? Nós que estudamos aqui sistemas operacionais já sabemos dessa mentira. E essa mentira é contada assim, graças a MMU, tá bom? Mas como é que a gente faz uma memória tão gigantesca assim, né? Aí tem um último truque para contar aqui. Eu disse que não ia desenhar o SSD, mas eu vou precisar dele sim, ou disco rígido, né? Tanto faz. Vamos botar aqui um HD, tá bom? HD. Vocês sabem que esses programas todos que a CPU acha que tá ali, parte deles está no disco rígido, né? Me permita voltar uma figura para trás. A figura já está um pouquinho rabiscada, mas você vai conseguir se situar bem. Lembra dessa figura aqui? Nós tínhamos um programinha, o p.ez, e eu só carreguei A, B e C. 3 páginas. E 2 páginas ficaram no disco rígido, certo? Olha, a gente pode fazer isso com toda essa turma. Eu posso carregar uma página do Notepad, 2 páginas do game, uma página do Excel, 4 páginas da web. A gente carrega as páginas que for possível colocar na memória RAM, tá? E aquelas páginas que não couberem vão ficar no disco rígido. E a rigor, assim, nós teríamos meios de localizar isso depois, né? Essas páginas que a gente não carregou, eu posso gravar uma informação aqui, olha, essa página está lá no disco rígido. E o que acontece quando a gente precisa de uma página que está no disco rígido e a memória está cheia? Aí a gente pode fazer o seguinte, traga a página do HD e descarte uma da memória. Então, graças a esse mecanismo, o que está acontecendo agora? Mesmo a memória sendo pequena, a gente consegue mais espaço através do disco rígido, percebe a ideia? Eu estou esticando o tamanho da memória usando espaço adicional do HD. A hora que a memória está entupida, que não cabe mais nada, eu ainda consigo trazer mais coisa para dentro da memória. Mas como, André? Ué, a gente descarta uma informação da memória e traz do disco rígido para a memória. Lembra que a CPU, lá do outro lado, não sabe nada disso. Essa parte aqui do desenho que nós estamos estudando, eu conheço, vocês conhecem, o sistema operacional conhece, né? Tá todo mundo sabendo desse mecanismo aqui. A coitada da CPU não. A CPU realmente acredita que tem uma memória imensa, tá bom? Então, a gente tem a MMU contando essa mentira ali o tempo todo. E essa ideia de fazer essa troca aqui, você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. A gente chama isso aqui de swap, né? Que em inglês não é outra coisa a não ser realmente trocar, tá bom? Se você quiser, faça uma pausa agora, porque nós temos mais dois assuntos, pelo menos, para conversar. E daí eu vou continuar nessa folha com um novo desenho. Fez a pausa aí? Pausa para descanso é importante quando a gente está estudando, hein? Vamos lá. Eu vou fazer mais um desenho, então. Antes, acho que eu vou colocar alguns conceitos aqui, né? Usar essa folhinha que eu rasguei, vamos pensar. A gente conversou sobre overlay, falamos a respeito de página, falamos a respeito de moldura. Esse circuito novo chamado MMU. Vou colocar uma nova expressão aqui que é tradução de endereço. Por que tradução de endereço? Você já sabe que a gente tem aqui no meio uma memória de mentira e uma memória de verdade. Eu tenho que traduzir endereços de um lugar para o outro. Não vamos falar em memória de mentira e memória de verdade, né? Vamos pensar de umas outras expressões aí. Posso dizer então que a gente começa a ter uma memória virtual
né? Graças inclusive lá ao swap, né? Tem uma memória muito maior que a verdadeira. E ao invés de memória verdadeira, vamos chamar de memória física, tá bom? E agora a gente tem tradução de endereço virtual para endereço físico, que é realizada pela MMU. E um último termo que apareceu aí também foi o swap. Feito até aqui? Então, vamos para mais alguma novidade. Vamos fazer o nosso desenho de novo, passo a passo. Isso também ajuda a ir fixando os conceitos. E é rapidinho. Desse lado aqui, nós temos a memória, a CPU, ó Deus. Desse lado aqui, nós temos a memória RAM, tá bom? Aqui no meio, a unidade de gerência de memória, Memory Management Unit, né? Uma via de ida e vinda de informação aqui, aqui também. E importante, vou até destacar, não vou destacar não, deixa essa cor por enquanto, nossa tabela de páginas aqui, tabela de páginas. Essa tabela pode ser bastante grande, tá? Atenção, essa tabela pode ser muito, muito grande. Aquela figura anterior de uma memória fantasma, né? Recorda que eu fiz assim, eu disse, olha, isso aqui é uma memória fantasma, né? Isso aqui não é a memória de verdade. A MMU está enganando a CPU. A MMU faz a CPU acreditar que existe uma memória imensa. Eu vou deixar uma coisa aqui para você calcular, tá? Procure fazer o cálculo disso e depois verifique via internet, alguma coisa assim. Essa memória de mentira, tá? Essa memória aí na cabeça da CPU, então um processador Intel típico aí, acredita que o espaço de endereçamento tem 48 bits, tá? Isso significa que nós temos endereços de comprimento 48 bits. Aí o seu desafio vai ser calcular qual é o tamanho da memória de mentira. Então eu estou avisando que essa tabela de páginas é muito, muito grande mesmo, tá? E a gente tem, então, dois tópicos que eu vou colocar mais aqui agora. Vamos lá. O primeiro é o seguinte, essa tabela de páginas aqui serve para guardar os ponteiros, como eu disse. Nós podemos dar agora um nome melhor, nós podemos dizer que a tabela de páginas guarda informação de tradução de endereço virtual para endereço físico. Tradução de endereço daquela memória de mentira para memória de verdade, tá bom? Além disso, dentro da tabela de páginas, nós guardamos outras informações que são importantes, informação que se a gente olhar com coisas anteriores da disciplina e fecha algumas ideias e fica bem legal. Por exemplo, então a gente tem aqui as entradas da tabela de páginas, né? Uma das coisas que tem nessa tabela de páginas, nós já entendemos, vai ser, vamos pôr aqui em azul, uma espécie de ponteiro para moldura, ou eventualmente lá para o disco rígido e tal. Mas nessa tabela nós podemos ter outras colunas e outras informações, né? Por exemplo, pode ser gravado aqui numa dessas colunas uma informação dizendo assim, olha, essa página aqui é somente leitura,
É uma página protegida e você não pode escrever nessa página. Então pode ter um bit aceso aqui em algum lugar dizendo... Um bit R, né? Olha, isso aqui é só leitura. Por acaso um programa tentar escrever nessa página, isso vai ocasionar um erro de execução que o sistema operacional vai poder detectar, né? Então olha que bacana, a gente começa a ter mais controle da memória e mais segurança. Outro bit interessante que pode ter aqui, eu vou escrever assim, ó, NX. Talvez você recorde, a ideia do NX é Non-Execute, ou então também conhecido como DEP, Data Execution Prevention. A gente conversou disso anteriormente. Se esse bit estiver aceso em uma página e a CPU tentar executar código dessa página, isso também vai ocasionar um erro e o sistema operacional vai ser avisado. Então é uma maneira de implementar o bit NX. A gente conversou a respeito de estouro da pilha, de stack, aliás, de estouro de buffer, né? O ataque de buffer overflow. Então, pronto, agora a gente consegue entender como que é implementado o bit NX. Você coloca aqui na tabela de páginas uma marca dizendo: essa página não pode ser executada. Anteriormente eu havia dado uma ideia assim, como se a gente pintasse pedaços da memória com cores diferentes. Então, na verdade, não é pintura, são bitzinhos e, na verdade, não são pedaços, são páginas. Aquelas páginas que a gente acendeu o bit NX, vai ser impossível executar código. Se por acaso um vírus aterrissar nessas páginas, ele vai ser inerte. Perfeito? Outra coisa que a gente pode colocar nessas páginas são bits avisando se uma página pertence ao sistema operacional ou não, né? Vamos colocar um SO aqui. Outra possibilidade é um bit chamado de pinned, né, em inglês. Deixa eu escrever aqui no cantinho. Vem de alfinete, né? Como se eu tivesse grudado um alfinete. Qual que é o conceito atrás desse bit pinned? Se esse bit estiver aceso, vamos abrir mais uma coluna aqui. Está ficando grande a nossa tabela. Se esse bit estiver aceso, aquela página que tem esse bit não pode sair da memória mais, tá? Então, volta nessa figurinha aqui onde nós conversávamos a respeito de swap. Aqui eu comentei que quando a memória tivesse todinha cheia, né? Todinha lotada, e eu precisasse trazer mais alguma coisa, eu poderia descartar uma informação e trazer outra do disco. Perfeito. Mas algumas páginas a gente pode preferir impedir que isso aconteça. Um exemplo possível seria um buffer utilizado por DMA, por entrada e saída, né? Não ia ser bom esse negócio sair da memória e ser deslocado para o HD, isso ia virar uma confusão. Então, agora você observa que na tabela de páginas a gente tem condição de gerenciar uma série de coisas do sistema operacional. Outro aspecto importante aqui é esse entrelaçamento entre o sistema operacional e o hardware, porque nós estamos resolvendo problemas do SO, de gerência de memória, problemas de segurança, etc., graças a hardware. A gente colocou um componente adicional aqui, a MMU, e esse componente que está fornecendo essas funções que nós precisamos a mais, né? E agora preste atenção na última informação que a gente vai conversar hoje e que vai encerrar a nossa conversa. Essa tabela então pode ser muito, muito grande. Algumas CPUs implementam, porque tem esse detalhe, a tabela é implementada por um conjunto de hardware, né, MMU com CPU. Geralmente isso aqui tudo está numa pastilha só. E o sistema operacional também, afinal de contas é o SO depois que vai preencher esses ponteiros, é o SO que vai ligar e desligar esses bits conforme for preciso, né?
Então, existe aí uma ação conjunta de hardware e software. Mas eu dizia que essa tabela pode ser muito grande e, curioso, uma das formas de você guardar na memória essa tabela, que pode ser muito imensa, é uma árvore. Eu não vou falar a respeito disso aqui, eu deixo para um outro momento ou para você pesquisar. Mas a gente fala em tabela de páginas, vou colocar o nome aqui, tabela de páginas multinível. E essa tabela de páginas multinível, que é uma tabela imensa, vai criar um certo transtorno para a gente, né? Eu vou fazer o desenho mais uma vez, porque vai ser a última coisa que eu vou falar, encerrando, e vai ficar mais limpa a explicação. Aqui está, então, CPU, memória RAM física de verdade, MMU aqui no meio, essas comunicações aqui, e uma tabela de páginas que vai estar por aqui. A tabela de páginas em particular, né, que eu estou conversando com você agora, vai ter uma estrutura semelhante a uma árvore. E, enfim, é uma maneira que se usa para a gente, na verdade, compactar a tabela, tá? O fato é que quando a CPU fizer uma consulta para a MMU e a MMU tiver que consultar a tabela de páginas, isso vai gastar um certo tempo, não é? Antigamente, digamos assim, a CPU falava direto com a memória RAM. Agora ela tem um intermediário. Aí eu pergunto para você uma coisa que a gente não falou ainda. Aonde fica a tabela de páginas? Aonde é gravada a tabela de páginas? Resposta: é na própria memória RAM. Então vai acontecer assim. A CPU precisa de uma variável. Então consulta a MMU consulta a memória RAM, que é a tabela de páginas, para daí achar a informação na memória RAM, tá? A tabela fica dentro da memória. Esse desenho aqui esquematizado assim para a nossa conversa ficar mais clara. Mas entenda que essa tabela está em algum cantinho aqui dentro. Isso significa que quando a CPU pede uma coisa para a memória, nós temos duas consultas à memória. Uma para achar o ponteiro, outra para achar a informação. Uma para achar o ponteiro, outra para achar a informação. Sempre assim. Então, o nosso computador tem mais espaço de memória. Ótimo, maravilhoso, né? Nós resolvemos o problema lá do começo dessa conversa, que era achar espaço para o nosso editor de texto. Maravilha, a gente resolveu. Só que o nosso computador agora é 2 vezes mais lento. Ficou horrível isso, tá? A máquina ficou mais lenta. E se a gente usar um esquema de tabela de páginas multinível, a situação vai ser pior ainda, porque você tem que seguir uma cadeia de ponteiros até achar a informação. Então, a máquina pode ficar 3 vezes mais lenta, 4 vezes mais lenta. E, poxa vida, o que a gente faz agora, né, nessa situação? Bem resumidamente, imagina assim. CPU pede uma informação, a MMU procura no mapa e vai na memória. CPU pede uma informação, a MMU procura no mapa e vai na memória, né? Imagina que você está fazendo entregas, tá bom? Eu gosto de fazer uma comparação aqui. Imagina que a gente tem algo assim. O sujeito mora lá na casa dele. Olha a casa dele aqui, né? Aí ele faz um pedido por telefone e vem alguém aqui. Ficou meio feinho, mas tá bom. Entrega o pedido para ele, né? Pediu alguma coisa para comer, uma pizza ou algo assim. Pronto, entregou e depois ele volta.
Aí, 5 minutos depois, a gente telefona e diz assim: olha, você entregou a pizza, mas eu também quero um refrigerante. Aí o que que o sujeito faz, né? Essa pessoa que faz as entregas para gente. Ele ouve esse pedido aí por telefone, ele pede o endereço, ele consulta um GPS e vai na sua casa. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? Quer dizer, ele vai ir ele vai, perdão, ele fará o trajeto novamente. Da primeira vez, ele já consultou o endereço e descobriu onde é a sua casa. 5 minutos depois, você telefona e na segunda vez, ele resolve consultar o GPS. Quer dizer, ele vai consultar o mapa para ir no mesmo lugar. Só se ele for muito, né, assim, tiver um probleminha de amnésia, tá certo? Vamos para essa situação aqui. É igual. A gente tem um mapa aqui dentro, tem a CPU fazendo consultas a esse mapa, mas o que aconteceria se eventualmente nós tentássemos fazer acesso à mesma página várias vezes? Seria estranho você consultar o mapa para fazer um acesso, 2 acessos, 3 acessos, 4. A primeira vez que você consulta o mapa, né, para achar o destino, tudo bem. Mas a segunda vez, logo em seguida, não faz sentido. E esse mesmo conceito aqui que o nosso entregador pode usar, a gente pode adotar aqui na arquitetura também. Como? Nós vamos colocar mais um componente aqui. Eu vou desenhar ele em vermelho para destacar. Mais um componentezinho eletrônico. Entre a MMU e a tabela de páginas. E esse componentezinho eletrônico vai ser, na verdade, uma ajuda. Quando a MMU for fazer uma tradução, ela passa pelo componente e esse componente vai dizer assim: oi, MMU, vem cá. Há 5 minutos você acabou de fazer uma entrega de pizza nesse endereço. Qual o endereço? Né? Você não precisa consultar o mapa. O endereço já está aqui na mão. Então vai ser uma memória da MMU, tá? O nome desse componente é TLB. É um nome assim curioso, né? No mínimo. É Translation Look Aside Buffer. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A TLB guarda os endereços mais recentes que foram usados. A TLB é uma memória cache de endereços. A TLB usa a mesma tecnologia de cache da CPU. E graças à TLB, nós conseguimos agilizar o funcionamento da MMU. A primeira vez que a CPU pede uma página para a MMU vai fazer a consulta, né, lá na tabela para fazer a tradução e encontrar a informação. A segunda vez que a CPU pede aquela página, o endereço já vai estar estocado na TLB. A gente economiza tempo fazendo a consulta de tabela de páginas, né, e já consegue acessar a memória mais rapidamente. Ok? Voltando aqui na nossa lista de conceitos que foram examinados hoje. Então, nós temos aqui mais uma sigla, TLB, e além de algumas coisas que eu preferi mencionar por alto. Então, nós temos... curioso, aqui eu não tinha colocado tabela de páginas, vamos colocar. Tabela de páginas. Perceba que tem uma lista boa de conceitos e termos aqui para você revisar depois. E eu mencionei por alto ainda a tabela de páginas multinível. Se for o caso, você pode estudar isso à parte. Vou mencionar agora a tabela de páginas invertida, que é uma outra variante, né, que a gente não vai se estender.
E dentro da tabela de páginas eu expliquei a respeito de atributos, né, como proteção contra escrita, proteção contra execução, né? Então diz respeito a quais são as informações gravadas na tabela de página, tá bem? Então a gente conclui aqui. Esse é um vídeo que é interessante. Bom, todos os vídeos é bom você revisar, mas tome cuidado, sim, assegure-se de que todas essas ideias aqui ficaram bem claras, né? Uma maneira de fazer isso é você se desligar um pouco desse vídeo, descansar e, num outro momento, pegar uma folha em branco e sair desenhando isso e explicando novamente, né? Para o exercício ficar realmente bom, seria legal você escrever texto tentando explicar esse desenho. E a gente encerra aqui então esse assunto, que foi paginação de memória.